Uyahala, uyahala, lela, Jesu, wama, hutla, uyahala, lela, uyahala, lela, Jesu, wama, hutla. We praise your name. 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 Oh, yeah, la, la, la. Oh, yeah, la, la, la. Oh, yeah, la, la, la. Modimo waruna. Oh, yeah, kasimula. Oh, yeah, kasimula. Oh, yeah, kasimula. Kosia makosi. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos agradecer a Deus por um culto tão bom, tão maravilhoso. Uau, um domingo tão abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este dia. Ore comigo. Pai, nós queremos te louvar, Pai, agradecemos pelo domingo maravilhoso. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos com uma família de Cristo. Senhor, nos consagramos assim neste dia, venha falar conosco, venha ministrar para cada um de nós neste dia abençoado, continua falando, continua ministrando, continua impactando as nossas vidas, seja glorificado o seu santo nome, ó Pai, reina com sua glória e majestade, reina com seu poder, opera no nosso meio, revela mistérios, seja glorificado o santo e precioso nome de Jesus, e nós dizemos amém. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Amados, como foi dito, anunciado pela nossa querida irmã Catarina, estamos num mês que oramos sobre o tema batalha espiritual. Amém, igreja? E o nosso tema é engajando-se na batalha espiritual. Um tempo em que a igreja do Senhor é convidada a se juntar aos demais nesta batalha espiritual. É um tempo que nós temos declarado um tempo de guerra, amém, igreja? Um tempo de batalha, algo que já nos foi declarado faz tempo, há mais de 2000 anos atrás, pelo nosso inimigo comum, neste caso, Satanás, amém? Sabemos que o reino das trevas está em guerra contra o reino da luz já há milhares e milhares de anos, então, para eles não é novidade, mas nós, num tempo como este, nós temos temos declarado um tempo de guerra. Então, é um momento onde nós sabemos que pela fé os demônios estão queimando, os anjos do inferno estão ardendo, o inferno está revoltado contra a igreja do Senhor. Aleluia!
A minha oração é que esta seja a manifestação sempre, a igreja sempre revestida do poder e de autoridade, da armadura de Deus, e na frente da linha do combate, combatendo o bom combate, vencendo lutas e batalhas para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Iniciamos este tema, eu lembro umas semanas, começamos falando sobre, o tema era lidando com as forças invisíveis, dentro do tema batalha espiritual. Semana passada nós falamos sobre o espinho na carne, dentro do tema batalha espiritual, e temos tido alguns outros estudos e encontros onde vamos falando sobre a batalha espiritual. Em algum momento, com um grupo específico, falamos sobre o dom de discernir os espíritos. Lembro-me também que ainda nesta semana que findou também falamos sobre a importância de orarmos por revelação, o lugar de oração, sim, o lugar de oração, e quão importante é quando nós oramos por revelação, que é oração profética, intercessora. Louvado seja o nome de Jesus. E nós continuamos ainda dentro deste tema, e vamos abrir a nossa palavra no livro de 1 de Pedro. Abra a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro. Também, como foi anunciado, é importante ter o vosso feedback no chat. A paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Não vi ninguém me saudando aí, irmã Patrina, irmã Evander, o irmão Arthur, os demais irmãos, irmã Ana, irmã Sara, Otávio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, vão saudando aí no chat. E espero também ter o vosso feedback na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se conseguem me ouvir, por favor, peço um feedback, para que eu saiba que está tudo bem e podemos continuar. Glória a Jesus. Can I hear from you? Podemos continuar, amados? Estão comigo, Igreja do Senhor? Bom dia, estamos sim, pastora. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado. Então nós vamos encontrar nossa palavra hoje de meditação no livro de 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Dentro do tema batalha espiritual. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Arthur. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 8 de 1 de Pedro, capítulo 5. Obrigado, irmã Catarina. 1 de Pedro 5, 8 a 9. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui o apóstolo Pedro, nesta passagem que nós lemos, ele deixa bem claro que nós temos um adversário. Lembra-se, batalha espiritual. Nós temos um adversário que é comum, e esse adversário foi identificado. Pedro diz, o diabo. Então, o nosso adversário é o diabo. Nós estamos lutando com o diabo. O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra forças espirituais das regiões celestiais. Aleluia! Principados, potestades, hostes e por aí em diante. São forças espirituais invisíveis. Mas esta força espiritual é identificada pelo apóstolo Pedro quando ele diz que, olha, o vosso adversário é o diabo. O meu adversário, amada igreja, e o vosso adversário é o diabo. O nosso adversário comum é o diabo. Pedro diz, sede sóbrios e vigiai, estejam atentos, não relaxem, sejam cautelosos, estejam firmes, vigiai, amém, igreja? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está trabalhando, o diabo está trabalhando. Em outras palavras, como diz o apóstolo Pedro, o diabo não está relaxado. Em momento algum, o diabo relaxa. Em momento algum, o nosso inimigo relaxa. Se o nosso adversário não relaxa, não podemos nos dar o luxo de relaxar. Não podemos nos dar o luxo de tirar férias, descanso,
Aleluia! Porque este nosso inimigo, que é o diabo identificado por Pedro, ele está bramando, procurando a quem possa tragar ao nosso redor, anda em redor, bramando como leão, faminto como leão, aleluia, procurando quem possa o quê? Tragar. E diz no versículo 9, ao qual resisti firmes na fé. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, lutem. Resistência significa encarar o diabo. Lutem contra ele, resistam-o, engajem uma luta, uma batalha, firmes contra este inimigo, que é o diabo, em nome de Jesus. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O que Pedro está dizendo, a mesma luta que você está travando, meu irmão, outros irmãos em outras geografias também estão travando. Irmãos na China, irmãos na Índia, irmãos na Coreia, irmãos nos Estados Unidos, irmãos no Quênia, irmãos na Nigéria, estão travando a mesma luta que você está travando. Irmãos na Nova Esperança, porque embora às vezes fazemos parte da mesma congregação, parecemos uma ilha dentro da nossa própria congregação, porque não temos tido, infelizmente, a igreja, ela, quando falo da nossa congregação, eu falo na igreja no seu contexto geral. Amém, igreja? A união que devíamos viver, não temos vivido. É cada um por si, Deus por todos. Amém, igreja? Eu vou ao culto, Deus me abençoou, uma profecia foi liberada, aleluia, eu vou para a minha casa. Amém, igreja? E não nos damos tempo para perceber o que está acontecendo com os demais da congregação, com os demais na casa do Senhor. Amém, igreja? O que o apóstolo Pedro está dizendo, o que você está passando, todos os outros seus irmãos também estão passando. As mesmas lutas, os mesmos ataques, os mesmos desafios, os mesmos apertos, as mesmas perseguições, todos estão passando. A diferença é que uns são expostos e outros não são expostos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós como igreja, amados, não podemos ignorar, não podemos ser ignorantes em relação à matéria espiritual, em relação à batalha espiritual. A guerra espiritual é uma realidade. Muitos não levam isso a sério. A batalha espiritual, amados, é uma realidade. Os demônios são reais. Os demônios são reais. Os anjos do inferno são reais. As batalhas são reais, amados. O inferno é real. Eu não sei se estou falando com alguém aqui neste lugar. Hostes e principados, todas as forças satânicas e diabólicas que operam, que oprimem a igreja, que oprimem o povo de Deus, essas forças são reais. Amém, igreja? E nós não podemos ser ignorantes em relação a esses aspectos. Amém? Nós devemos despertar, amém? E reconhecermos que, como a igreja do Senhor, nós precisamos travar uma batalha espiritual. Glória a Deus. Precisamos travar uma batalha espiritual. E entenda uma coisa, toda a igreja, amado, que não engaja na batalha espiritual, toda a igreja que não trava uma batalha espiritual, toda a igreja que não levanta uma luta contra o nosso inimigo, que é o diabo, essa igreja está arriscando a sua existência. Louvado nome de Jesus. Arrisca a sua existência. O que isso quer dizer? Tarde ou cedo, essa igreja vai deixar de existir. Lembra-se que a Bíblia diz que nós somos a igreja, né? A carta de Cristo viva, não é isso, amados? Aleluia. Somos a igreja em movimento. Todo aquele cristão que não trava a batalha espiritual, ele arrisca a sua existência. Tarde ou cedo, você vai deixar de existir. Tarde ou cedo, você será um caso perdido. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do nosso inimigo, o diabo. Roubar, matar e destruir. Tarde ou cedo, você será destruído. Se você não despertar agora, se a igreja não despertar agora, e assumir que está no momento de batalha, de guerra, de luta contra este inimigo comum que é o diabo, então, tarde ou cedo, ela corre o risco de não existir mais. Oh, aleluia, glória a Jesus. E para não existir, eu não preciso passar por uma morte física. Não preciso desaparecer fisicamente, porque eu posso estar presente fisicamente e não existir.
o testemunho da minha vida, ele revela que eu não existo. Deixei de existir. Deixei de existir como filho de Deus. Deixei de existir como a casa de Deus. Deixei de existir como povo de Deus, como povo escolhido, povo separado, povo ungido. Eu deixo de existir, porque eu deixo de manifestar essa glória de Deus. Aleluia. Embora eu esteja andando, embora eu esteja vivo, esteja respirando, mas eu deixo de existir. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, o nosso tema hoje é o que determina a luta do cristão. Amém, igreja? O que determina a luta, ou por outra, a batalha do cristão. A batalha espiritual. Estamos falando de batalha espiritual. Estamos a falar de uma luta espiritual. Paulo diz no livro de Efésios, a nossa luta, ele faz referência à batalha espiritual como luta. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, o nosso tema hoje, o que determina a luta espiritual do cristão? A luta do cristão. O que determina a luta do cristão? Aleluia. E para nós entendermos melhor, podemos abrir no livro de Gálatas, capítulo 1. Abra comigo o livro de Gálatas, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Gálatas 1. Shatamanda yakande kose. E nós vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu sempre, não há como nós ministrarmos a respeito da batalha espiritual e não fazemos menção do apóstolo Paulo. Porque o expert nesta matéria de batalha espiritual, estudando a palavra entre os apóstolos, é o apóstolo Paulo. Paulo é quem mais fala sobre a batalha espiritual, quem mais fala da experiência da batalha espiritual. Daí que sempre vamos caindo no apóstolo Paulo. Aleluia! Quando o assunto é batalha espiritual. Então, nós vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Não perca o foco, nosso tema é o que determina a luta do cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos perceber aqui, Gálatas 1:15, diz assim a palavra do Senhor, mas quando, Gálatas capítulo 1, versículo 15, 1:15, diz assim a palavra do Senhor, mas quando aprovo a Deus que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Palavras de Paulo. Paulo está dizendo, olha, Deus me chamou desde o ventre de minha mãe, ele me separou para a sua graça, pela sua graça. Ele me separou e me chamou. Paulo está falando que Deus, ok? Ainda no ventre de sua mãe, Deus separou-lhe. Ele chamou pela sua graça. Apóstolo Paulo. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, amados, nós entendemos que antes de Paulo ser Paulo, Paulo era Saulo. E o testemunho que nós temos de Saulo não é um testemunho que agrada à igreja do Senhor. Saulo representava uma ameaça, um perigo para a igreja de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Saulo perseguia a igreja. Saulo fazia de tudo para destruir a igreja. Saulo fazia de tudo para pôr encarcerado todo aquele que anunciava o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, estamos falando de Paulo. Outrora tinha como nome Saulo. E este homem era alguém que perseguia a igreja do Senhor. Alguém que não queria, não tinha nada a ver com a igreja. Não tinha nenhum interesse com a igreja, muito pelo contrário. É o mesmo homem, quando menino, a Bíblia nos fala que enquanto Estevão, se lembra-se na palavra de Deus, o Estevão estava sendo apedrejado, ele ali sentado assistindo aquilo tudo, foi entregue as vestes de quem? De Estevão, enquanto estavam apedrejando Estevão, e Saulo, já menino, acompanhava, ele testemunhava a destruição da igreja do Senhor, a destruição e perseguição da igreja de Cristo Jesus. Crescido, ele próprio liderava, chefiava atividades que eram desempenhadas no sentido de acabar com a igreja, acabar com o evangelho, destruir o evangelho. Amém, igreja? Mas a Bíblia, ele próprio afirma que, olha, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Ainda no ventre da minha mãe, Deus me separou, pela sua graça, Deus me chamou. Agora, a pergunta que eu faço, se Deus lhe separou, Deus lhe chamou desde o ventre da mãe, como é que este homem se encontra perseguindo a igreja?
Deus está no controle de todas as situações que nós dizemos, né? Deus comanda tudo, Deus controla tudo, o universo ele próprio criou. Mas Deus, este que criou Paulo, Deus que chamou Paulo desde o ventre da sua mãe, por algum momento, aparentemente esteve ausente na vida do apóstolo Paulo quando Saulo, aparentemente não esteve com ele quando ele perseguia a igreja, aparentemente não esteve com ele quando ele colocava encarcerado os servos do Senhor, os demais discípulos de Cristo Jesus, mas é este homem que foi escolhido, é este homem que foi separado, é este homem que Deus o escolheu no ventre da sua mãe. Alguém que perseguia a igreja, alguém que procurava destruir a igreja do Senhor. Aleluia, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Paulo, ele foi convertido no encontro que teve com Cristo a caminho de Damasco. Amém? E nós sabemos agora que Paulo é o apóstolo que mais escreve, maior número de cartas ele escreve aqui nos evangelhos, no Novo Testamento, quis dizer. Maior número de cartas ele escreve no Novo Testamento. E ele é a pessoa especialista em assuntos ligados à batalha espiritual. Amém, igreja? Nós entendemos que Deus tinha um plano com o apóstolo Paulo. Deus tinha um propósito com o apóstolo Paulo. Deus tinha um destino para o apóstolo Paulo. E exatamente porque Deus tinha um destino e um plano. E o plano de Deus com o apóstolo Paulo era um plano relacionado com a sua igreja. O plano de Deus era que Paulo fosse trazer a edificação e o fortalecimento da igreja do Senhor. Esse era o plano de Deus para com o apóstolo Paulo. Pregar às nações, graças ao ministério de Paulo, que os gentios foram salvos, os gentios foram batizados no Espírito Santo. Então, está muito bem claro que Deus tinha planos com Paulo. Agora veja, porque Deus tinha planos com Paulo, Deus tinha um destino para Paulo. O inimigo, o diabo, fez questão também de quê? De promover um plano para o apóstolo Paulo. É onde que eu quero chegar. Assim como Deus tinha um plano para Paulo, o diabo também tinha planos para Paulo. Porque o plano de Deus para Paulo era para a edificação da igreja. Então, o plano do diabo com Paulo era para a destruição da igreja. O diabo diz assim, olha, como Deus quer te usar para edificar a sua igreja, eu vou te usar para destruir a sua igreja. Como Deus quer te usar para abençoar a igreja, abençoar os discípulos, eu vou te usar para prender, para massacrar, para destruir esses discípulos. Eu não sei se a igreja está me entendendo. É assim como o diabo ele opera. É assim como as trevas operam. Aleluia. Não se esqueçam do tema. O que determina a luta do cristão. Amém? E a resposta é, o que determina a nossa luta, amados, é o que nós carregamos. É o que nós carregamos dentro de nós. Pastor, o que nós carregamos? O destino que Deus coloca em nós. Deus já tem um destino. Deus já tem predestinado o seu futuro, o seu amanhã. Amém, igreja? Deus já tem um destino para si. E em muitos casos já devíamos estar a viver a manifestação, a confirmação desse destino de Deus. Muitos de nós estamos atrasados no relógio de Deus. Muitos de nós já devíamos estar em outras dimensões, como o apóstolo Paulo ele diz. Vocês já não deviam estar a comer o mesmo alimento, deviam estar a beneficiar de um alimento mais sólido, porque não era suposto ainda comportarem-se como bebés. Paulo estava dizendo, vocês estão atrasando, já deviam ter crescido, já deviam estar a operar em outra dimensão. Então, Deus tem um plano para a sua igreja, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, meu irmão que me ouve. Deus já tem traçado um destino para nós, que é um destino de paz e prosperidade, um destino que glorifica o nome do Senhor Jesus. Embora possamos estar atrasados no tempo, no relógio de Deus, mas graças a Deus que nunca é tarde para aquele que está no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Mas é importante que a igreja desperte agora e comece a correr, comece a fluir, dentro daquilo que é o relógio de Deus, para que no tempo certo, na hora de Deus, no momento de Deus, possamos nós viver aquilo que Ele tem predestinado para cada um de nós, seja na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, nas suas finanças, no ministério. Deus tem já traçado um destino para você. Mas porque Deus tem planos consigo, como foi com o apóstolo Paulo, porque Deus já tem predestinado algo maior, glorioso, abençoado para si, o inimigo também, ele entra com seu plano.
Ele entra com seu propósito na sua vida. Por quê? Por causa do destino que você carrega. Nós falamos há semanas que, olha, o plano do inimigo é frustrar o plano de Deus para nós, o plano de Deus na nossa vida. O inimigo quer frustrar esse plano. Ele fará de tudo para frustrar esse plano. Aleluia. E ele vai usar a você mesmo para frustrar o plano de Deus na sua vida. Muitas das vezes ele não vai buscando outras pessoas para frustrar o seu plano. Ele usa você mesmo, filho de Deus. Ele usa a si mesmo para frustrar o plano, o destino de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome. Mas ele é mentiroso. Graças a Deus que neste mês estamos expondo este inimigo. Como nós falamos essa semana. Estamos expondo este inimigo comum. Então, o que nós carregamos determina a nossa luta como cristãos. Que é esse destino que eu carrego. É essa graça que Deus colocou em mim. Isso é que determina a minha luta como cristão. Amados, muitas das vezes, pela nossa ignorância espiritual, nós temos cooperado contra a manifestação ou o cumprimento do destino de Deus na nossa vida ou na vida do nosso irmão, do nosso próximo, no lugar de contribuirmos, investirmos para que esse destino se concretize. Nós temos contrariado, temos lutado, nós temos cooperado contra, temos agido na oposição contra aquilo que é o cumprimento desse destino na vida do outro e, por vezes, na nossa própria vida. Eu quero dar um exemplo aqui, amados. Estamos falando de batalha espiritual, amém? Quantas vezes nós que temos famílias, ou todos nós saímos de uma família, se não temos uma família hoje constituída, ontem saímos de uma família, amém, igreja? Já se perceberam? Acontece por várias vezes de uma família de 3, são 3 filhos, é um exemplo que estou dando, nessa casa, 3 filhos, né? Tem lá o pai, mãe e os 3 filhos. E geralmente há sempre um filho problemático nessa casa. Há sempre um filho que dá dor de cabeça naquela família. Nós chamamos a ovelha negra, temos dito isso, é a ovelha negra na família, a ovelha negra naquela casa. É o que mais dá dor de cabeça aos pais, ok? Procura soluções, procura se entender as causas, mas por que esta criança é assim, por que esta criança é rebelde, por que esta criança não respeita, por que esta criança é diferente. Chega até momentos em que os próprios pais rejeitam a criança. Você não é meu filho, você não é minha filha, bem mesmo, é melhor procurar saber com a sua mãe quem é o seu pai, porque com o seu comportamento, com esse caráter, você não pode ser meu filho, não é possível. Algumas mães dizem, não, você não saiu de mim, você não saiu de mim, minha filha, você não saiu de mim, meu filho, você é estranho, não te reconheço. Então, chegamos ao ponto de rejeitar os nossos próprios filhos pelo caráter, pelo comportamento, por manifestações exteriores. Por quê, amados? Por ignorância espiritual. Aí nós temos revelado a nossa imaturidade espiritual. Porque todo aquele que é espiritual vai perceber que tudo quanto aquela criança está passando, está vivendo, revela o destino que Deus tem para essa criança. É porque Deus tem um plano, tem um projeto, um destino maior, grande para com essa criança, que a criança vive e passa ataques, perseguições, daí um comportamento estranho e anormal para nós, aleluia. Mas por quê? Porque o diabo está ciente daquilo que é o plano de Deus para com esta criança. O diabo sabe qual é o programa, o projeto de Deus para com esta criança. Então ele começa a investir nesta criança seus planos, seus programas. Daí começam comportamentos estranhos. E por causa da nossa imaturidade, rejeitamos a criança. Rejeitando a criança, nós estamos cooperando contra o cumprimento do destino que Deus tem colocado na vida desta criança. Mas todo aquele que é espiritual consegue perceber, uau, este é o filho da promessa, uau, esta criança carrega o destino maior de Deus nela. Então o que eu faço com esta criança? Eu invisto, eu oro, eu intercedo para com que este destino que Deus tem colocado na vida dela venha se manifestar no físico, no tempo de Deus, no relógio de Deus, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E não rejeitamos, não abandonamos. Eu dei exemplo de uma criança
Por vezes nós abandonamos certas pessoas próximas, familiares, amigas, por comportamentos. Não entendemos o comportamento dela. Nós criticamos, nós julgamos aquele comportamento e nós abandonamos. Não percebemos que há um destino na vida daquele irmão, há um destino de Deus na vida daquela irmã. E no lugar de o rejeitarmos, nós devemos investir nessa relação para que o destino que Deus tem colocado na sua vida se possa realizar. Isso não acontece só com pessoas, com seres humanos, até com a igreja. Quantas vezes abandonamos a nossa congregação? Porque aqui, nesta igreja há problemas, nesta igreja só há isto, só há aquilo, só há problemas. A gente vê defeitos por todo lado naquela congregação, defeitos na liderança, defeitos no pastor, defeitos no louvor, defeitos nos diáconos, nos obreiros. Então eu saio daquela igreja, eu abandono a igreja. Imaturidade espiritual. Por quê, amados? Porque eu não consigo enxergar que o que está acontecendo, o ataque que aquela igreja está travando, representa ou significa dizer que Deus tem um destino para com este povo. Deus tem um plano maior para com esta igreja. Daí os ataques que a igreja sofre, daí que os ataques que a liderança sofre, daí que os ataques que a igreja no geral vive sofrendo naquele lugar, pelo destino. Porque o inimigo está lutando contra o destino, não contra a igreja. O destino, deixa eu dizer isso. O inimigo, o diabo não está lutando consigo, está lutando contra o seu destino. O problema para o diabo não é você hoje. O problema para o diabo é você no seu destino, alcançando o seu destino. O destino que Deus tem predestinado para você. Esse é o problema do diabo. Não é você hoje na sua casa, não é você hoje na sua igreja, não é o que você está vivendo, o que você está comendo, onde você está dormindo hoje. Não é o que você está pregando hoje, mas é o seu amanhã que incomoda o diabo. Porque ele já sabe, se você chegar lá, é o seu fim. É o fim dele, não o seu, mas o fim dele, o diabo. Então, pela ignorância, pela imaturidade espiritual, muitas das vezes abandonamos a casa de Deus. Abandonamos a igreja e dizemos, esta igreja aqui, Deus não está neste lugar. Não. Entenda que a igreja está sob ataque. Por que a igreja está sob ataque? Por que o diabo está atacando esta igreja? O diabo está atacando essa igreja por causa do destino. No lugar de você abandonar a igreja, junte-se à igreja e ora para que o destino que Deus traçou para essa igreja se cumpra para a glória do nome de Jesus. Então, alguns até abandonam, vão para outras igrejas, e escolhem a igreja e olha, esta igreja é abençoada, esta igreja aqui, os pastores são abençoados, são ungidos, esta igreja, os servos são abençoados, são ungidos, nesta igreja não há problemas, nesta igreja não há nada, nesta igreja tudo corre bem, diferente daquela igreja onde há prostituição, onde há fornicação, onde há adultério, onde há fofoca, aqui onde eu estou não há fofoca, aqui onde eu estou é tudo, aleluia, santo, santo, santo. Deixa-me dizer uma coisa, se a igreja onde você vai é tão perfeita, é tão boa, não há problemas, muito cuidado. Isso significa dizer, se essa igreja não está sofrendo ataques, então está comprometida, porque Satanás nunca vai deixar de atacar a igreja da promessa, a igreja que carrega o destino de Deus. Satanás vai cooperar com toda a igreja que não está comprometida com Deus. Cuidado com essa igreja. Se essa igreja prospera, está tudo bem, aleluia, glória, muito cuidado. Significa dizer que estão comprometidos. Há problemas aí. Louva a Deus por estar numa igreja que sofre ataques. Se a igreja sofre ataques, é porque a igreja carrega um destino e a igreja está engajada em lutar, em travar firme contra o diabo. O diabo só vai atacar quem é seu adversário. Se não são seus adversários, ele não ataca, ele coopera, ele ajuda, em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja, é importante nós aqui entendermos que o que nós carregamos como igreja do Senhor, aleluia, que é o destino que Deus colocou em nós, isso é que determina a nossa luta como cristãos. O destino, o nosso destino. E a maior frustração de um cristão é ele, desculpa-me falar, é ele deixar de existir sem viver o destino que Deus lhe traçou. A minha maior frustração, irmãos, eu não quero, a minha oração é que eu não parta deste lugar sem viver, sem testemunhar o destino que Deus tem para mim. That's my prayer.
Essa é a minha oração. Sabemos que as coisas terminam num piscar de olhos. A maior tristeza da minha vida é ver um cristão, um filho da promessa, que carrega um destino, ser enterrado sem viver a manifestação, sem viver, sem testemunhar esse destino. A minha oração é que, como o apóstolo Paulo, possamos nós dizer também: combati o bom combate da fé, terminei a carreira da fé, louvado seja o nome de Jesus. Entenda, amados, que estamos falando sobre o que determina, amém, igreja, a luta de um cristão. Já percebemos agora o porquê da luta, o porquê dos apertos, o porquê das perseguições. É importante que a gente entenda o que o inimigo quer de mim exatamente. Amém? O inimigo, ele está procurando o nosso destino, essa razão da nossa batalha. E nós também temos que proteger o nosso destino. Nós temos que lutar no sentido de vivermos esse destino. Ele quer nos impedir. Nós dizemos que não. Nada vai nos impedir de testemunharmos o nosso destino. Então nós engajamos na batalha espiritual. Mas eu também preciso percebermos aqui, amados, que o que nós carregamos, amados, além daquilo que é o destino, nós carregamos algo que nos faculta, que nos possibilita a encarar este inimigo. É aí onde eu quero chegar. Como é que nós vencemos este inimigo nesta batalha? Porque estamos numa batalha, estamos numa guerra, estamos numa luta espiritual. E a palavra já diz que as armas que nós usamos não são armas carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Amém, igreja? Então, são armas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. How do we fight? Porque nós dizemos sim, temos falado sobre a oração. Quão importante é a oração profética, intercessora, na batalha espiritual, para vencermos esta batalha, para vencermos o nosso inimigo. Mas eu quero aqui trazer, eu fiz referência no primeiro culto, na primeira ministração, ligada à batalha espiritual, o livro de Gênesis. Lembre-se, amados, o livro de Gênesis, capítulo 1, onde Deus, ele declara luz. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, para aqueles que acompanharam essa ministração. A terra era sem forma e vazia, amém? Haviam trevas sobre o abismo, e disse Deus, haja luz. Amém, igreja? Deus disse, haja o quê? Haja luz. Foi então que nós depois, por revelação, dissemos que a luz que se manifestou não era a luz do sol, nem a luz da lua, mas sim era a luz que era a pessoa de Cristo Jesus, aquele que diz que é a luz do mundo. Essa foi a luz que se manifestou. Mas nós temos que entender como é que foi feita a luz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, presta atenção, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é? Sobre o abismo. E Deus diz, haja luz, e houve luz. Então, para nós como cristãos, como a Igreja do Senhor, engajados numa batalha espiritual, precisamos carregar em nós duas coisas para que haja criação. Palavra, amém? Já estamos a falar da solução. Estamos a falar das armas para vencermos a batalha espiritual. Primeiro é a palavra. E segundo é o Espírito, que é o Espírito de Deus em nós. Amém? É o Espírito de Deus em nós. Porque não adianta eu fazer barulho com a minha boca. Não adianta eu orar em línguas. Não adianta eu declarar libertação, expulsar demônios em nome de Jesus. Não adianta eu chamar pelo nome de Jesus sequer. Amém? Não adianta eu clamar pelo nome de Jesus sequer. Não adianta eu ordenar qualquer demônio, qualquer espírito sequer. Se o Espírito de Deus não estiver em mim. Entenda que não é uma questão de princípio, mas sim uma questão de relacionamento. É uma questão de relação com o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, eu preciso ter a palavra e preciso estar unido a esse Espírito. A Bíblia diz que aquele que se une ao Espírito de Deus torna-se um só Espírito com ele. Então, quando eu tenho uma relação com o Espírito Santo de Deus, eu passo a ser o mesmo Espírito que o Espírito Santo. Ele, eu, ele.
O que acontece? Quando eu declaro, quando eu profetizo, quando eu oro, quando eu expulso, quando eu chamo pelo nome de Jesus, o Espírito Santo, ele dá suporte à palavra que sai. E entenda que o que eu libero da minha boca não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade de Deus, como ele tem ministrado no livro de Mateus, capítulo 6, naquilo que é a oração do Pai Nosso. Não é isso, amado? Seja feita, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Então, a minha oração é segundo a vontade de Deus. Então, é em função da palavra de Deus. A minha oração se encontra em conformidade com as escrituras sagradas. Então, quando eu digo, você é demônio do pecado, você é demônio da prostituição, você é demônio da pobreza, eu te ordeno em nome de Jesus, sai. Aí o que acontece? O Espírito de Deus, que é o Espírito que está unido a mim, ele dá suporte a essa palavra que sai. Por quê? Porque há uma relação entre eu e o Espírito Santo. Não estou falando, não são meras palavras sendo liberadas. Não se trata de uma ação de emoção, seja o que for, só falo em nome de Jesus. E eu posso ter o conhecimento das Escrituras, posso declarar as Escrituras, mas se o Espírito não estiver lá, será em vão. São apenas palavras, são liberadas. Então, daí que eu disse, é muito mais do que um princípio, mas sim é uma questão de relacionamento, relação com o Espírito de Deus. Então, o Espírito dá esse suporte e backs me up. Você fala, ele te dá o suporte. Assim seja. E quando o Espírito te dá o suporte, as trevas são obrigadas a obedecer. Os demônios são obrigados a se prostrarem aos seus pés. Why? Because of the Holy Spirit backing you up, dando suporte a cada palavra que sai da sua boca. Então, eu preciso carregar a palavra e o Espírito de Deus na batalha espiritual, porque eu posso estar engajado numa batalha, posso estar dentro de uma luta, mas mesmo assim não estando travando a batalha. Por quê? Porque o Espírito não está lá. O Espírito de Deus não está lá. A palavra está lá. Estou orando no Espírito. Estou glorificando. Estou ordenando. Estou comandando. Estou numa guerra. Mas o Espírito não está lá. Jesus fala nos Evangelhos, na sua primeira ministração no templo, ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, diz a pessoa de Jesus. Ele me ungiu. Aleluia. Para quê? Para pregar o Evangelho, para pregar a boa nova, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Ele me ungiu. O Espírito está sobre mim. Jesus, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar. Ele me ungiu para libertar. Ele me ungiu para restaurar. Então, sem o Espírito, amado, nada podemos fazer. Daí, se prestarem atenção, no mês anterior, estivemos orando sobre o que? O avivamento espiritual. Avivamento espiritual, que nós definimos como que o mover de Deus. Daí que nós dizemos que o avivamento não pode parar. Jamais devemos parar o avivamento espiritual. Devemos viver o avivamento todos os dias. O que significa? A presença de Deus, a nossa conexão com o Espírito Santo, a nossa ligação com o Espírito de Deus, porque não temos como vencer uma batalha espiritual, porque a palavra já diz que a batalha ela em si é espiritual. Aleluia. Aí não há intelectualidade, não há esperteza. Não. Aí a luta é espiritual, as armas são espirituais. E a única forma de nós vencermos é termos o suporte do Espírito Santo de Deus. Eu falo, mas tenho o backup do Espírito. O Espírito me suporta, ele me dá o apoio, ele me dá o aval, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja. Foi assim que aconteceu no livro de Gênesis. Disse Deus, haja luz. Houve ali o quê? Uma junção entre a palavra e o Espírito. Para terminar, o que acontece quando a palavra e o Espírito se juntam? A criação, como houve criação em Gênesis. Houve junção entre a palavra e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, sempre que nós permitimos com que haja junção entre a palavra
de Deus através de nós e o Espírito Santo, o que acontece? A criação. Daí que nós criamos, daí que nós destruímos e edificamos. Destruímos fortalezas do inimigo e edificamos o altar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a família da Nova Esperança. Então, amados, é isso que determina a nossa luta como cristãos. Primeiro, o que determina a nossa luta como cristãos é o destino que Deus colocou em nós. Segundo, é a presença da palavra e o Espírito de Deus que juntos acabam trazendo aquilo que é a criação. Nós estamos numa batalha, amados, estamos numa luta. E é importante que você lute, aleluia, fazendo uso da palavra e do Espírito. Que Deus possa abençoar a sua batalha, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo já diz, combati o bom combate da fé. Que a nossa batalha seja ela descrita como o bom combate. O bom combate. A nossa batalha tem que ser uma batalha prazerosa. Não tenha medo de lutar. Não tenha terror de lutar. Nós temos que ter prazer de estar nessa batalha. O bom combate. Que seja um bom combate para si. Aleluia. Seja um bom jogo para si. Aleluia. Que seja uma boa luta para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado. Então, é isto que determina a nossa luta como cristãos. O destino que nós carregamos. 1, 2, a palavra e o Espírito que nos capacitam a vencer, a controlar, a ter domínio sobre a arena espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a família da Nova Esperança. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora orar. Eu quero orar com vocês, amados, neste momento. Primeiro vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Em poucos minutos, agradeça comigo pela mensagem que o Senhor ministrou neste lugar. Pai, nós te damos graças, sim. Te louvamos, sim. Te glorificamos. Oh, sim, Pai. Te bendizemos nesta manhã maravilhosa pelo culto abençoado e, sobretudo, pela palavra que o Senhor ministrou neste lugar. Rendemos ações de graças, te bendizemos, te glorificamos, pois até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado, Senhor, pela ministração. Obrigado, Senhor, pela revelação, por ministrar para cada um de nós. Haja impactação, haja mudança, haja transformação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aqui, onde você está, levanta as suas mãos. Just raise your hand, levanta as suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ratamando Kushitamaya. Eu declaro em nome de Jesus todas as suas forças renovadas nesta luta, nesta batalha. Que esta batalha espiritual seja uma batalha boa para você. Uma batalha de conquistas e conquistas e conquistas em todas as áreas. Em nome de Jesus. Seja qual for a batalha que você está travando, eu declaro vitória em nome de Jesus. Vitória, 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 vitória. Haja vitória em nome de Jesus. Eu disse, haja vitória em nome de Jesus. Eu disse, haja vitória em nome de Jesus. Eu disse, haja vitória em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a batalha que você esteja engajado, seja a vida sentimental, seja a vida financeira, seja a vida ministerial, seja a saúde, haja vitória agora. E eu declaro e ordeno que toda força errada, toda força das trevas te abandone, te larguem definitivamente agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro paz, declaro paz, declaro paz, declaro paz. Haja paz, haja luz, haja luz. Haja livramento, haja livramento, haja livramento, haja livramento, haja livramento na sua vida, na sua casa. Haja livramento, haja livramento, haja livramento. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Em tudo te bendecemos, em tudo te glorificamos. Seja louvado o nome do Senhor Jesus para todos sempre, Senhor. Nós oramos e agradecemos agora para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amados irmãos na fé, pela vossa presença, vossa participação. Vamos continuar firmes, como disse o apóstolo Pedro. Aleluia. Lutem, resistam o diabo. Ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Ele não vai dormir, ele não vai se cansar. Não se canse, não. Proteja o seu destino. Deus quer lhe ver testemunhando a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a família da Nova Esperança. Irmã Catarina, muito obrigado.
Eu devolvo a palavra a si. Louvado seja o nome de Jesus.